Agora eu queria mostrar um exemplo de uma função que retorna a raiz cúbica de um número. Então, o que essa função vai fazer? Eu vou chamá-la de raiz 3. Ela vai receber um número e ela vai retornar a raiz cúbica desse número. Como que a gente calcula a raiz cúbica de um número? A gente pega esse número e eleva a 1/3. Então, esse é o jeito de fazer o cálculo dessa raiz. Então, como a gente já viu no Python como que a gente define funções, então vai ser def, o nome da função, raiz 3, o parâmetro que ela vai receber, que nesse caso aqui eu estou chamando de num, que é a minha variável local aqui. E aí aqui dentro eu vou pular a declaração de variáveis, que não vai ter no Python. E aí depois eu vou direto para o cálculo aqui. Então, o que vai ser a minha variável r? Num elevado a 1/3. Então, simplesmente isso. E o que ela vai retornar vai ser o valor de R. Então, isso aqui já está definido para a gente. Eu poderia simplificar isso aqui simplesmente colocando assim, ó. Não preciso da variável R e simplesmente peço para retornar esse resultado aqui, que é o parâmetro recebido elevado a 1/3. Dá certo também. Vou até fazer assim. Do outro jeito também vai dar certo. Ok, então isso é a definição da função. Só que agora eu vou usar a minha função. Então, para usar essa função, fiz um algoritmo aqui que vai receber um valor que o usuário digitar e aí vou calcular a raiz cúbica chamando essa função e salvando dentro de uma variável e depois mostrando isso. Então, vamos lá. Para a gente conversar com o usuário, ó, primeiro eu vou pedir para ele inserir um número. Eu vou colocar aqui uma mensagem, pelo menos, né? Eu coloquei isso dentro da minha variável z. Então, z recebe. Vai ser inteiro, né? Insira um valor inteiro. Pronto, depois que o usuário inserir esse valor, eu vou calcular o valor da raiz cúbica. Poderia simplesmente chamar a minha função e pedir para calcular, não é? Poderia aqui, ó, raiz 3 de z. Então, por exemplo, eu insiro aqui 27. A raiz cúbica de 27, 3. Então, ele retornou isso aqui para mim. Só que se eu quiser deixar isso aqui mais bonitinho, o que eu estou fazendo é salvar em outra variável aqui e mostrar como print. Então, eu estou colocando aqui, ó, raiz recebe o resultado, né? O que der o resultado aqui. E eu peço para mostrar isso aqui, raiz cúbica vírgula, o resultado que está dentro dessa variável aqui. Então, de novo, vai pedir o valor aqui. Então, vamos dizer que eu coloco de novo aqui, 27. Aí ele mostra, raiz cúbica e o valor da variável raiz. O valor é o valor da execução da função com o valor 27. Então, vai dar 3. Então, ele mostrou aqui para mim a saída que eu queria. Aqui eu proponho um exercício, ó. Elabore uma função que recebe um número, num, e o grau da raiz, que vai ser n. Então, a função vai chamar raiz n. Então, ela vai receber 2 parâmetros. Então, por exemplo, quando eu chamar raiz n 9 e 2, tem que retornar 3. Por quê? Porque eu quero tirar a raiz quadrada desse número. Raiz n, 27, 3. Raiz cúbica de 27, tem que retornar 3. Raiz n, 256 e 4. O que ela tem que retornar? 4, porque é a raiz quarta de 256. E aí eu peço para também fazer um algoritmo para usar essa função. Então, vamos lá. Usar como base o que a gente acabou de fazer com a raiz cúbica. Então, olha só. A definição da minha função vai ser parecida com essa aqui, não vai? Na verdade, eu já coloquei o resultado aqui.
Mas vamos fazer passo a passo o que a gente teria que construir. Então, ó, função que retorna a raiz n. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que aí eu vou chamar de raiz n. E aí eu estou pedindo aqui que seja num e n os parâmetros. Então, além de ter esse parâmetro aqui, eu vou ter um outro que vai indicar o grau da raiz. Se quando era raiz cúbica, eu retornava com 3 aqui, se é a raiz de grau n, então eu vou mudar isso aqui para n. Pronto, está definida a minha função. E aí eu também quero um algoritmo que use essa função, então eu tenho que pedir para o usuário inserir tanto o número quanto o grau da raiz que ele queira. Então, o uso da função. Então, vamos lá. Vou pedir para ele inserir um número x, que vai ser o inteiro. Então, insira um número. E o y, por exemplo, pode ser qualquer nome, lembrando, né? Insira o grau da raiz. E aí eu vou chamar minha função raiz n, passando quais parâmetros? Primeiro o número e depois o grau. Em qual variável que está o número que a pessoa inserir? No x. Onde que está o grau? No y. Então, ao executar isso aqui, ó, então, por exemplo, eu quero 9, raiz quadrada. 3, deu certinho. Eu quero 256, a raiz quarta. 4. Então, tá dando certinho, né? A função faz exatamente aquilo que a gente queria. Então, como eu falei, já está pronto aqui. Eu só mudei um pouquinho, que aí eu coloquei dentro de uma variável r, e aqui eu coloquei direto no retorno da função. E aqui eu pedi, ó, insira o número numa variável que eu chamei de a, eu não chamei de x e y, né? Eu chamei de a, b. Depois eu salvei isso numa variável e pedi para mostrar uma string, né? Resultado da raiz e o valor. São formas equivalentes.